O primeiro instrumento utilizado para a projeção de imagens ao grande público foi a lanterna mágica, desenvolvida pelo padre alemão Athanasius Kirchner no século XVII. Seu funcionamento consistia na iluminação como lâmina de vidro, pintada com os desenhos que desejava projetar, a partir de luz de velas e lamparinas. Em 1893, Thomas Edison inventa o cinemascópio. Olhando por uma fenda, você vê um conjunto de imagens, que se movem por causa de um motor que movimenta 40 fotos por segundo. A projeção de imagens foi elaborada pelo designer e inventor francês Charles Emile Renaud em 1880, 2 séculos depois da criação dos projetores. Esse aparelho utilizava um jogo de espelhos e uma lanterna de projeção para exibir pequenas figuras desenhadas em fita transparente. Louis e Auguste Lumière, filhos do fotógrafo e fabricante de películas Antônio Lumière, elaboraram um equipamento chamado cinematográfico, um equipamento movido a manivela capaz de capturar e projetar fotografias em movimento. Já faz algum tempo que os projetores saíram do mundo corporativo e entraram no dia a dia de muitas pessoas, seja na escola ou em casa. Junto a essa popularização, vieram também novas tecnologias, como alta definição de imagem, reprodução em 3 dimensões e até luzes de LED. Algumas características: quanto maior o brilho, maior a flexibilidade com a iluminação do ambiente. Quanto maiores o contraste e a resolução, melhor a qualidade da imagem. As conexões de som e vídeo também são importantes para garantir a performance da experiência, proporcionada por esses aparelhos. Edward Muybridge foi o criador do Zoopraxiscópio, o primeiro projetor de filmes da história que demonstrou a imagem de um cavalo a galope em 1879. O zoopraxiscópio consiste em um disco circular com uma sequência de imagens, que quando gira dá a impressão de movimento. O equipamento serviu de inspiração para a nova geração de projetores de filmes de Thomas Edison e William Dickson. Já haviam filmes normal 8mm em cores nos anos 40, e quando o Super 8mm foi lançado, no final dos anos 60, só existiam filmes coloridos. O filme Super 8 branco e preto só foi lançado muito depois e era muito mais caro. Mais tarde surgiram os 16mm. Existiam raríssimos projetores sonoros para normal 8mm e poucos filmes sonoros foram lançados. O funcionamento de um retroprojetor é basicamente o mesmo de um projetor de slides. Um objeto, no caso uma película transparente com uma imagem, é colocada entre uma fonte intensa de luz e uma lente convergente, ou um sistema óptico contendo pelo menos uma lente convergente. Para lembrar que, num retroprojetor, obrigatoriamente tem que ser uma lente convergente. A posição do objeto e a distância focal da lente devem ser tais que a imagem resultante seja uma imagem real, que é a única que pode ser projetada. Bem, então, dentro da caixa do retroprojetor há uma lâmpada potente. A tampa dessa caixa é uma lente de Fresnel. O que seria uma lente de Fresnel? É uma lente plana e cheia de círculos. Então, sob a lente você coloca a película transparente contendo a imagem, que seria a tal da transparência. A luz passa pela lente, que passa pela pelicular convergindo, até atingir um prisma ou um espelho. Depende do modelo que você tem em seu retroprojetor. E irá mudar a direção da luz de maneira que ela incida sobre uma tela branca à frente. E lá a imagem se forma. O foco correto se obtém por ajuste da distância do prisma, pois este também tem uma lente convencional, não a de Fresnel. Se você deseja projetar em um monitor e também em um telão, de modo que o palestrante possa se referir à apresentação sem virar as costas para a audiência, você deve escolher um projetor com saídas VGA ou de vídeo secundárias. Se você planeja projetar vídeo, determine se precisará adquirir um projetor com entradas HDMI, vídeo composto ou componente. Os retroprojetores estão disponíveis em uma ampla variedade de preços. Você deverá fazer os próprios orçamento e balanço financeiro relacionados ao custo e às considerações de desempenho. Quando você adquirir um projetor, a compra total pode também incluir uma tela e possivelmente outros periféricos como um monitor e cabeamento. Geralmente, a sua compra vai variar de R$ 400 a R$ 2.000. O brilho e o contraste também são elementos muito importantes para a qualidade da imagem.
O brilho de um projetor é medido em lumens. Essa classificação varia de 500 a 1000 para cômodos pequenos e escuros, para mais de 2000 lumens para lugares amplos e iluminados. Compre o projetor com o nível mais elevado que seu uso requererá. Adicionalmente, quanto maior for a tela, maior brilho será necessário. Antes de você comprar um projetor, você tem que prestar bastante atenção. E a primeira coisa que você tem que considerar é onde o projetor vai ficar. Se é em sala ou em outros ambientes internos, que ofereçam controle sobre a luminosidade. Portanto, eles vão exigir menos do projetor. Agora, se você pretende colocar o objeto ao ar livre, é necessário que o dispositivo apresente alta taxa de brilho. E também é recomendável a resolução e o contraste superiores, já que a luz natural pode deixar as imagens apagadas. Os valores desses projetores mais pequenos, eles variam de R$ 1.500 a R$ 2.900. Já esses que são Full HD, que tem a imagem muito melhor, eles já são um pouquinho mais caros, porque você já pode pagar de 6.000 a R$ 9.000. Os retroprojetores estão disponíveis em uma ampla variedade de preços. Você deverá fazer os próprios orçamento e balanço financeiro relacionados ao custo e às considerações de desempenho. Quando você adquirir um projetor, a compra total pode também incluir uma tela e possivelmente outros periféricos como um monitor e cabeamento. Geralmente, a sua compra vai variar de R$ 400 a R$ 2.000. Bom, esse foi nosso vídeo sobre projetores e retroprojetores, falando um pouco sobre a história, valores e funcionamento deles. Esperamos que tenham gostado.